A cultura pode ser vista como um grande guarda-chuva onde múltiplos elementos se abrigam. A comunicação é um desses elementos, sendo que a cultura torna-se particularmente importante quando falamos das três variáveis da comunicação: a comunicação verbal, a comunicação não verbal e a percepção. A interligação entre a cultura e a comunicação tem vindo a ganhar cada vez mais importância devido a um fenómeno que já não é novidade: a globalização. A globalização e a difusão dos meios de comunicação colaboram para que a comunicação entre países e culturas diferentes seja uma realidade independente da distância entre o emissor e o receptor. Estas transformações contribuíram para que as organizações e empresas pudessem atuar em diferentes contextos culturais. O profissional de relações públicas, como responsável pela relação e gestão da comunicação entre as organizações e os seus stakeholders, deve integrar estratégias de comunicação intercultural para que seja eficaz. A comunicação intercultural é um conceito já debatido. Estima-se que esta tenha ganho projeção nos anos 50 e tem vindo a progredir imenso devido ao fácil contacto multicultural. Esta área foca-se na exploração do impacto da cultura no comportamento comunicacional a nível individual e interpessoal. Mas outras áreas têm vindo a emergir no campo da comunicação, tais como as relações públicas internacionais. De acordo com Wilcox, Olds and Agee, estas são o esforço planeado e organizado por parte de uma empresa, instituição, organização ou governo para estabelecer relações mutuamente benéficas com os públicos de outras nações. Torna-se claro que, numa sociedade globalizada, relações públicas, como responsável pelas estratégias de comunicação de uma organização com os seus públicos de interesse, tenha conhecimento relativo à comunicação intercultural. Muitos estudos têm analisado os conceitos de relações públicas internacionais e comunicação intercultural. Mas, na prática, como atua o profissional de relações públicas quando confrontado com a interculturalidade? O nosso trabalho visa esclarecer de que forma o profissional de relações públicas gera a comunicação da entidade que representa em situações de contacto intercultural. Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica e webgráfica sobre o tema. Depois, efetuamos uma pesquisa e recolha de contactos com os seguintes critérios de inclusão: ter experiência ou formação na área de relações públicas, estar a exercer numa empresa, instituição ou organização que tenha como locus o sistema internacional, podendo também atuar a nível nacional. Posteriormente, elaboramos um guião de entrevista com perguntas abertas estruturadas. Depois, foram feitos 30 contactos via correio eletrónico usando um e-mail padrão elaborado previamente. Os meios utilizados para a condução das entrevistas foram Skype e correio eletrónico. Por fim, foi levada a cabo uma análise de conteúdo das entrevistas realizadas e a posterior comparação com os estudos já existentes. A Assistência Médica Internacional, ou AMI, é uma organização não-governamental portuguesa, privada, independente, apolítica e sem fins lucrativos que tem por objetivos a luta contra a pobreza, a exclusão social, o subdesenvolvimento, a fome e as sequelas de guerra em qualquer parte do mundo. Em entrevista com a Dra. Isabel Pinheiro, Relações Públicas da AMI, foi possível perceber o papel que um profissional da comunicação desempenha numa ONG. Sucintamente, fale-nos do seu percurso e quais as suas funções enquanto profissional de relações públicas, bem como a importância das mesmas na organização que representa. Ele começou como na área de comunicação, porque eu sou formada em comunicação. Sempre trabalhei nas várias empresas onde passei na área de marketing, muito também virado para uma comunicação, seja através de uma comunicação interna como externa. Aqui na AMI, estou aqui há 5 anos, mas eu desempenho esta função há 1 ano de relações públicas, mas sempre trabalhei com pessoas ligadas à área. E um dos aspectos muito relevantes nesta área é saber fazer gestão dos meios de comunicação e saber gerir crises. E isto é transversal tanto a uma RP de uma empresa, como uma RP de uma organização, como qualquer RP, seja qual for a organização que está a representar. A base de transparência e de coerência é fundamental. E o Relações Públicas é essencialmente o porta-voz da organização que está a representar. E o Relações Públicas tem que ter cuidado de estar sempre muito bem preparado do que está a passar internamente na sua organização para depois ter essa capacidade de fazer uma boa triagem de informação para os meios de comunicação. Tudo passa no online, tudo é muito digital e acaba também por ser bom
mas também ser algo que nós temos que trabalhar com muito cuidado, porque há muita contra-informação, não há verificação de fontes, não há tempo para se verificar as fontes, e relações públicas muitas das vezes tem que gerir estas situações no imediato. É uma função que não se encerra das 9 às 8. É uma função que é contínua, porque com o online, assim o exigiu. Aliás, o online assim o exigiu. Enquanto função de relações públicas, nós não trabalhamos isoladamente. Pronto. É impossível. Nós temos a nossa. Ou seja, nós temos determinadas funções a desempenhar, como escrever artigos, fazermos a ponte com os meios de comunicação, somos nós que somos a voz, a cara, e os conteúdos para os meios de comunicação. Estamos embaixadores da ANI, outra função do Relações Públicas é estar presente e estar nas conferências. Como atuam os profissionais de relações públicas no contacto direto com os países onde se desenvolvem as missões? Nunca vamos, agora, já passaram 10 anos, já temos uma relação muito próxima, mas é assim, são sempre relações diplomáticas. Ou seja, em países que há situações de missões, projetos de emergência, projetos de desenvolvimento, a nossa porta de entrada é sempre por via diplomática, sempre através do embaixador. O próprio embaixador depois até conhece os projetos e também dá o seu parecer. Nós nunca vamos ao campo assim. Depois trabalhamos com parceiros há muitos anos e depois há os nossos parceiros e como é que a nossa metodologia. Um parceiro a nível internacional submete-se a um projeto da ANI e nós temos que ir ao terreno conhecer esse projeto. Nós nunca damos aprovação de um projeto sem uma equipa ir ao terreno conhecer esse projeto. Temos que ter sempre muito boas relações com a área diplomática e a nível nacional. Temos que também ter sempre boas relações com a área com a máquina política em si. De que forma o profissional de relações públicas trabalha a comunicação intercultural? A nível internacional, quando estamos a falar de projetos internacionais, temos que ter uma comunicação específica, temos que trabalhar em termos de comunicação de uma forma diferente, com canais diferentes. Não nos podemos esquecer que muitos dos países onde trabalhamos não há sequer condições, nem estamos a falar de países que não têm uma regularidade de imprensa, não têm internet, e nós temos que saber estar, fundamentalmente, quem trabalha projetos nesses países tem que conhecer a realidade, tem que respeitar a cultura, tem que respeitar o ritmo, tem que respeitar o facto de terem a nível familiar outras realidades muito diferentes da nossa. Nós nunca poderemos chegar a um país e impor a nossa vontade e a nossa cultura, não. A cultura é algo que se deve respeitar e que se deve manter porque é genuíno. Portanto, e o que podemos trabalhar é, no âmbito dessa cultura, melhorar e otimizar processos, e otimizar produtividade, e otimizar e sensibilizar. E realmente é muito, muito, muito importante conhecermos essa própria multiculturalidade e adaptarmos, e dentro dessa multiculturalidade saber o potencial que cada cultura tem, porque eu não vou da mesma forma atuar num continente africano igual à Ásia, portanto nós estamos também na Ásia e não é a mesma forma de atuação, não é a mesma forma de informação, não são os mesmos canais, mas não é a mesma forma de se estar, portanto tem que se trabalhar cada projeto consoante a sua cultura e a sua especificidade. A AB Eólica é uma associação privada sem fins lucrativos brasileira fundada em 2002 que congrega empresas pertencentes à cadeia geradora de energia eólica em todo o país.
Mateus Soares de Noronha, responsável pelas funções de comunicação da empresa, destaca a importância da globalização da informação e da transmissão de conteúdos de forma credível para um desempenho eficaz de relações públicas a nível internacional. Quais as principais funções que o seu cargo implica? Bom, eu estou 3 anos atuando na área de energia eólica, mas essa área de comunicação foi uma área que sempre me interessou. Eu decidi ingressar no terceiro setor, não é? Pelo menos dentro do setor elétrico e do setor eólico, nós buscamos uma globalização de informações para conseguirmos manter um ambiente de negócios. Quando nós tratamos esse tipo de situação, nós tentamos ao máximo fazer com que as pessoas compreendam as siglas. Hoje o setor elétrico em específico, ele está bem padronizado. Eu não digo em termos de mercado e regulação de mercado, mas em termos de nomenclatura, isso é meio que global para todas as nações. O problema é como é que essas nações olham essas nomenclaturas, qual é a relevância que elas dão. Então a abordagem, ela deve ser resiliente nesse aspecto de transmitir a informação, conseguir transmitir o conteúdo de maneira crével. As minhas funções atuais, elas são desde a contribuição na organização de eventos até assessoria de imprensa e projetos em redes sociais, não é? Nós ajudamos no aspecto de comunicação para a elaboração de projetos sociais de empreendedores de parques eólicos. A importância do seu cargo e da comunicação envolvente no funcionamento e desenvolvimento da empresa que representa. A importância do meu cargo, ela se dá por uma estrutura organizacional da diretoria de comunicação. Essa diretoria de comunicação, ela se constitui atualmente por 3 pessoas para atender 101 associados aqui da Abeólica, da associação. Então, esses associados incluem empreendedores, fabricantes de pás eólicas, e eles demandam informações sobre a cadeia produtiva. Bom, uma das atuações que a gente tem é consolidar os dados das organizações e órgãos governamentais. Nós consolidamos todos esses dados, além de termos mecanismos para gerar esses dados também aqui pelo departamento técnico que trabalha consoante ao departamento de comunicação e relações institucionais, e elaboramos materiais institucionais. Além disso, nós também organizamos eventos, nós entramos em contato com a imprensa para contribuir com os associados e para contribuir também com a imagem da energia eólica atualmente no Brasil. Tendo em conta que a interculturalidade é um contacto entre 2 ou mais culturas, quais os desafios que encontra como técnico de relações institucionais? Eu acredito que os maiores desafios para os profissionais de relações institucionais é conseguirem modular a comunicação para todos os ambientes e para diferentes valores. Eu vou dar um exemplo que acontece aqui atualmente na associação. Tem um empreendedor chinês que vem aqui apresentar suas propostas de inovação e de implementação de parques eólicos a uma empresa. E aí, às vezes, os dados que eles buscam não são os mesmos dados que nós consolidamos aqui. Por quê? Os dados que eles valorizam naquele modelo de negócio chinês é diferente dos dados que eles valorizam no modelo de negócio brasileiro. Através deste trabalho, é possível retirar algumas conclusões relevantes sobre o que significa ser RP e sobre os desafios que este encontra ao exercer a sua função no mundo intercultural. Neil Payne, diretor da Quintessential, uma empresa britânica, afirma que a área das relações públicas é responsável por manter e gerir as boas relações estabelecidas entre uma empresa e os seus consumidores. Atualmente, uma das principais funções de um RP consiste em refletir sobre a complexidade dos diferentes ambientes e compreender as diferentes culturas, de forma a construir relações positivas com a sua audiência estrangeira. Stephen P. Banks acredita que, ao compreender melhor as influências da diversidade nas relações públicas, um profissional nesta área estará melhor equipado para comunicar num mundo em constante mudança. Em suma, um RP pode contribuir substancialmente para as diferentes organizações, nomeadamente a auxiliar a gestão de produção de conteúdo para as diferentes culturas. De acordo com Ahmet Bowser, presidente do grupo africano e euroasiático da Coca-Cola, para uma empresa ser bem-sucedida num mundo intercultural é necessário demonstrar respeito, sensibilidade e um genuíno interesse em compreender as diferenças entre os diversos consumidores.